Oi, pessoal, tudo bem? Conforme a gente prometeu, às 18h27, pontualidade britânica, nós vamos começar essa nossa live sobre o assunto é o que eu aprendi nesses 20 anos da minha história aqui na cidade de Rio do Sul. Para quem não me conhece, eu sou cirurgião plástico, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, também sou membro titular dessa mesma sociedade. Faço parte do ISAPS, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, Estética e Reconstrutora. E a gente decidiu fazer essa live para tirar algumas dúvidas sobre a minha especialidade, que é a cirurgia plástica. Então, nesse momento, eu vou convidar agora a minha assistente-chefe da Clínica Atene, que é a Gabriele Lauretti. E vou pedir ajuda aqui para minha esposa, para a Adriana, para conectar e chamar a Gabriele aqui para ficar junto com a gente, para tirar essas dúvidas a partir de agora. Muito. Então, esse é o tema. Esse é o tema que a gente vai falar sobre esses 20 anos. Tá aí a Gabriele, já apareceu. Oi. Oi, Gabi. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, aham. Estão me ouvindo aí? Sim, tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Tá? Então, eu estava fazendo uma breve introdução antes de você entrar, falando desses 20 anos de história, o que eu aprendi nesses 20 anos na minha área da cirurgia plástica. E em conversa com você, foi aquilo que a gente combinou, a gente estava tendo muitas perguntas, né, no nosso Instagram, no Face, algumas pessoas perguntando sobre várias cirurgias, perguntando quando é que eu ia fazer uma live para poder explicar sobre esses assuntos. E a gente recebeu tanta pergunta que a gente não conseguiu, não tem como abordar simplesmente numa live só. E aí eu pedi para você fazer um resumo do que você achou um pouco mais interessante sobre essas questões. E para quem a gente não conseguir responder hoje, com certeza lá no nosso Instagram eu vou responder o que faltar hoje, e assim a gente vai levando esse assunto a partir de agora. Bem, isso aí, doutor. A gente até colocou no nosso Instagram aquela caixinha de perguntas com o que o pessoal gostaria de saber. E, meu Deus, surgiu muita pergunta. O pessoal realmente quer saber como que funciona a cirurgia. A pergunta é, dói, independente da cirurgia? Dói? Fica roxo? A recuperação? Como que é? E aí a gente pensou assim, poxa, com o passar dos anos, em 20 anos, tanta coisa mudou, né? É verdade. A tecnologia de hoje não é a mesma de 20 anos atrás, né? Então, não é só com relação a celulares, computador, TV, sei lá, cirurgia também, né, doutor? O senhor é uma pessoa que sempre está se especializando, constantemente, 3, 4 vezes ao ano, vai em congressos brasileiros, então é uma coisa que não dá para parar, e cirurgia também não para, né? É verdade. Não só no Brasil, no exterior também. A gente está sempre atualizado, tentando trazer tudo que tem de novidade na nossa área. Como você mesma falou, em 20 anos muita coisa mudou. A gente não tem nem ideia, assim, não só nas técnicas, mas nos equipamentos, na segurança da cirurgia, na segurança da anestesiologia, muita coisa, medicamentos no pós-operatório, as condutas no pré e pós-operatórios. Então, muita coisa realmente, o que eu fazia há 20 anos praticamente mudou 100%. E nós fomos adaptando a cada dia, e com certeza não dá para parar. Os congressos estão aí para isso, para a gente ver, realmente se atualizar, para ver nossos acertos e erros. E assim a gente vai atualizando todos os nossos clientes. Com certeza hoje com a internet, a gente está online no mundo inteiro, a gente sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo, e a gente traz diretamente aqui para os nossos clientes. Bem isso. E doutor sabe que, assim, mesmo que nessa quarentena, essa coisa de pandemia, a gente também não parou de estudar, né? O tempo todo vendo lives, aprendendo e vendo o que... Até por isso que a gente fez também essa caixa de perguntas para os pacientes. O que vocês querem saber da gente? O que a gente pode oferecer para vocês, né? Então, tô vendo aqui, ó, muita gente entrando. A Nívia, oi Nívia, a Simoni, o Pajé, oi Pajé. Pajé mandou pergunta, hein, doutor? Grande Pajé. Valeu. Tem até a Anne Ximenes, lá do Pará. Olha oi, só. Anne. Tá lá do Pará acompanhando a gente. Isso aí. Fora que eu tô vendo aqui no meu outro celular, fora
as pessoas que estão mandando pergunta aqui, que não está no meu aqui, mas gente do mundo inteiro. Já estou vendo aqui pessoas mandando perguntas, não sei se vão conseguir ver agora, mas vamos lá. É que é tanta pergunta, a gente precisaria, assim, de umas 3, 4 horas para poder responder todas. Mas, doutor, mas depois... vai lá, vai. Não, pode falar. Não, eu ia falar que depois, é o que alguns estão me perguntando do porquê desse horário, né? Não sei se perguntaram para você. Doutor, eu recebi tanta mensagem me perguntando por que 18 e 27? Mas, doutor, deixa para responder depois. Então, vamos lá. Deixar o pessoal curioso? Vamos ver se alguém consegue acertar, então, né? Por que 18 e 27? Por que desse horário, né? Por quê? Pois é, por que vocês acham que é 18 e 27? Tá aí. Quero que vocês digam pra gente. Ó, eu tô vendo um monte de coraçãozinho subir aqui. Adoro esses coraçõezinhos. Põe o dedo ali e manda subir coração. E, ó, no final, quem acertar, Gabi, quem acertar a pergunta do 18 e 27 ganha o quê? Vai ganhar um presente, né? Ganha um oi. Uma máscara da clínica. Pode ser. Pode ser. Boa ideia. Ó, tem uma flechinha, um aviãozinho bem aqui assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem um aviãozinho aí no celular de vocês, aí, ó. Compartilha essa live, manda para os amigos de vocês para eles virem falar com a gente. Então, hoje, doutor, a minha ideia foi começar porque, assim, como vieram muitos assuntos, não dá para... A gente teve que dar uma peneiradinha para poder falar de todos, né? Então, assim, eu listei alguns mais importantes, assim, não que um seja menos importante que o outro, mas eu estou dizendo assim, importante pela forma como o pessoal mandou as perguntas para a gente. Então, a rinoplastia ganhou, foi a vencedora. Sério? Muitas perguntas, muitas dúvidas, e o pessoal quer saber assim, da rinoplastia junto com a alectomia. Tem que fazer junto? A alectomia precisa ser feita junto com a rinoplastia? Quando que é feita a alectomia ou quando que é feita a rinoplastia? Pessoas que têm medo de dar uma crise de identidade, de se olhar e dizer, meu Deus, não sou eu. A recuperação, normalmente fica roxo, quer dizer, não é uma regra, mas normalmente fica roxo. E aí, dói? Porque tá roxo. Será que tá doendo ou será que é... Tudo isso aí é uma pergunta ali, só? A Bibi fez rindo e tá dizendo, ó, não dói. Isso aí, Bibi. Olha, a Márcia Sapelli ficou top, né? A gente sabe, a gente tá te acompanhando. E dá para associar, doutor, com mais alguma outra cirurgia? Por exemplo, fazer rinoplastia com desvio de septo ou retirada das amígdalas? Dá para fazer preenchimento, um botox, talvez, sei lá. Dá para fazer... Além da rinoplastia, associar com o septo, amígdalas, dá para fazer mais alguma coisa junto ou só a rinoplastia? Então, vamos lá. Gabi, assim, na verdade, eu só vou fazer um pequeno parênteses, porque as pessoas já sabem o que é rinoplastia, mas o termo alectomia já é um pouco diferente, é um pouco mais atual, então, às vezes, algumas pessoas não saibam exatamente o que é alectomia. Rinoplastia, todos sabem que é a cirurgia plástica, estética ou funcional, ou seja, a beleza ou a parte respiratória do nariz. E nessa área a gente faz a cirurgia mexendo no osso, na ponta do nariz, a curvatura, deixando ele mais estreito. Ou seja, a gente faz uma cirurgia, ela é realmente personalizada. Não adianta, às vezes, os pacientes virem no nosso consultório e falarem assim, eu quero o nariz igual aquela modelo, eu quero igual aquele modelo. Não, isso não é possível. O cirurgião plástico, ele lida com uma técnica, não são milagres, mas... nós conseguimos sim mudar o nariz dentro das características individuais de cada corpo. Então isso é a rinoplastia, como eu falei, estética ou funcional. A alectomia é quando nós mexemos no que nós chamamos na nossa anatomia médica, nós falamos que são as asas do nariz. Então é quando nós mexemos nessa cartilagem do lado do nariz que nós chamamos de asas nasais ou narinas. Então a alectomia nada mais é do que a retirada de um pedacinho das asas do nariz para deixar ele um pouquinho mais estreito. Isso é muito comum quando chamamos, nós também na área médica, chamamos de nariz negroides, que a raça negra tem o nariz nessa base um pouquinho mais alargado. Então, nesses casos, nós fazemos sim a alectomia. Então, a alectomia ela não é indicada para todos os pacientes. Ela faz parte de um arsenal de uma cirurgia. Nós podemos fazer ou não. Então, a pergunta inicial que você me fez, ou fizeram, né, para nós,
que se é possível fazer as duas ao mesmo tempo, com certeza, porque a lectomia faz parte do arsenal médico da cirurgia estética do nariz. E se pode fazer outras cirurgias associadas, como desvio do septo, que é a parte mais funcional, ou também a retirada ou não das amígdalas, que seria mais da área da otorrinolaringologia, com certeza pode ser feito sim, tanto a estética quanto a funcional, e isso é mais comum do que a maioria pensa. Sim, é possível fazer. E quanto à pergunta que você também me falou ali, se dói ou não dói, né? Então, eu estou tentando lembrar da pergunta, porque você fez uma pergunta tão longa, Gabi. Mas se dói ou não dói, a resposta é não. É porque fica roxo, doutor. Daí o pessoal tem a impressão de que dói, porque fica roxo. Isso é verdade. Então, essa ideia de que nariz dói porque vai mexer no osso, isso aí está no termo assim que a gente diz na população, mas na prática não dói. É claro que quando você mexe no osso, o olho ao redor, ele fica um pouquinho roxo, e aí as pessoas que estão vendo esse paciente que fez a cirurgia, ele imagina que dói e ele leva aquilo como sendo verdade. Ah, o nariz dói. Mas se você perguntar para a pessoa que passou pela cirurgia, a resposta é não. Eu, inclusive, já passei pela cirurgia, posso dizer como paciente que fui, e médico, como eu opero toda hora cirurgia de nariz. Essa semana que vem já temos vários aí marcados também. Então, a gente sempre pergunta para o nosso paciente, Gabi, tu está sempre lá comigo, acompanhando isso, e a gente pergunta, está doendo? E a resposta que nós temos é sempre a mesma, não, não dói. Pelo contrário, a sensibilidade do nariz diminui muito no pós-operatório, então ele fica praticamente insensível, ou seja, dormente, é o contrário da dor, né? Então, ele fica mais dormente do que propriamente a dor que você me perguntou. Tem um monte de gente aqui, doutor, dizendo que não dói. O doutor não deixa os pacientes dele sofrer. Estou vendo que a Solange entrou, é Solange Ubner, lá de Concórdia também. Oi, Solange! E realmente, tem muita paciente aqui, ó. O que essas nossas pacientes estão falando é verdade, gente. Elas não foram pagas para falar que não dói, não, tá? Realmente, elas passaram pela cirurgia e realmente não dói. Até a Simone, que entrou aqui antes, oi, Simone. Ela também falou que não dói, não dói. A gente fica roxa e tal, aquela coisa, mas não dói. E assim, doutor, daria de repente para fazer, por exemplo, o nariz e a orelha, cirurgia da orelha, junto? Ou, tipo, a recuperação fica muito complicada, porque a cirurgia da orelha, não posso dormir de lado. Do nariz eu também não posso, né? É exatamente isso. Então, o único cuidado é na hora de dormir. Mas a pergunta se pode ser feita ou não, com certeza. O nariz é uma cirurgia muito comum em termos de associação. Ela pode ser feita com a otoplastia, que é a cirurgia da orelha, pode ser feita com a cirurgia das pálpebras, pode ser feito com a papada e pode ser feito com outras áreas do corpo, que é muito comum, como prótese de silicone, lipoaspiração. Então, a cirurgia de nariz, com certeza, ela pode ser feita com qualquer uma, desde que você tenha no pós-operatório aquele cuidado de não traumatizar o local. Então, por exemplo, você não vai poder dormir de barriga para baixo, ou seja, encostando o nariz no travesseiro, ou muitas vezes de lado, que você pode bater e deslocar alguma coisa que foi feita durante a cirurgia. Então, esse é o cuidado básico, na hora de dormir. Mas fazer ou não com outra cirurgia, eu sempre sou a favor de cirurgias associadas. Eu acho que hoje, no mundo em que vivemos, ninguém mais tem tanto tempo para ficar parado em casa, tirando o coronavírus, né? Porque está todo mundo... mas fora dessa situação, nós não temos muito tempo para parar, recuperar de uma cirurgia, depois voltar a fazer outra cirurgia novamente. Então, isso traz um transtorno muito grande para as pessoas. Então, quando possível, e eu sou dessa filosofia de fazer a cirurgia associada sempre. Então, quando o paciente mostra esse interesse em fazer junto, eu sempre apoio, porque as nossas cirurgias realmente são muito rápidas, né, para qualquer procedimento. Comparado com outros médicos que trabalham em maiores centros, digamos assim, a nossa cirurgia é muito rápida, né, doutora? A gente não perde tempo, na verdade. Para que ficar deixando o pessoal mais tempo no centro cirúrgico sem necessidade, né? Deixa o pessoal se liberar logo. Falando nisso, Gabi, eu vejo, assim, nós atendemos pacientes que às vezes já consultaram com outros médicos e os outros médicos acabam falando, não, a cirurgia demora 2 horas, demora 3 horas, ou fazendo associado vai demorar muito mais.
Eu acho que esse é um diferencial nosso. Nós temos uma equipe grande, nós temos uma equipe multidisciplinar, para quem não conhece. Na minha equipe, além de mim, que sou cirurgião-chefe, eu tenho mais 2 auxiliares, são médicos também, são cirurgiões. Então, isso faz com que a cirurgia ande de uma forma muito rápida. Então, a cirurgia de nariz nas nossas mãos, ela não passa de 30 minutos, ou seja, em meia hora ela está pronta. Está pronta. A cirurgia de orelha, que é a otoplastia, também mais meia hora. Então, ou seja, em uma hora só, você acaba fazendo 2 cirurgias. É extremamente rápida e segura. Então, eu costumo dizer assim, rápido e bem feito. Eu ia dizer, doutor, eu me atrevo a dizer, por conhecer o doutor, conhecer o trabalho do doutor já há 16 anos, eu diria rápida, segura e perfeita. Porque Gabi, você é paga para falar isso, então vai de leve. Eu sou paga, doutora, eu vou cobrar a segunda então, hein? Doutora, eu tô vendo aqui nos comentários a Romi Genice falando também que ela fez a cirurgia, fez o nariz e ela acha que a cirurgia dela foi quase que completa, porque ela fez a face inteira e ela disse que não doeu nada, nem fazendo o nariz com a face completa, ela disse que não sentiu nada. A Cris Riguez, ela disse que foi uma das primeiras pacientes do doutor lá em 1999. Na nossa clínica, lá na primeira clínica, é verdade. Lá embaixo, no começo da rua, ela, a mãe dela. Tem aqui também a Silmária, de Alfredo Wagner. Ela disse que fez cirurgia com o doutor há 20 anos. Não esquece. Uma das primeiras, Uma das primeiras. E aqui, tem uma coisa aqui que eu já vou responder para Josiane Souza, que valor da Rino. Josi, a gente não tem como passar valores por live. A gente precisa fazer uma avaliação, né, doutor? Não só isso, é porque é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. O Conselho não nos permite que passemos valores tanto por lives ou pelo Instagram, não pode passar. Então, isso não é nem questão de não poder passar por nós, mas o Conselho Federal de Medicina ele proíbe que você passe valores de procedimentos cirúrgicos, porque aí você torna o ato muito comercial. Esse é o motivo que não dá para passar valores. E também porque também a gente quer conhecer a pessoa que quer operar com a gente, ela precisa vir nos conhecer também, e a gente precisa ter esse contato face a face, né? É verdade, eu acho que isso é o mais importante. As pessoas hoje, claro, o preço é importante, mas a gente sempre costuma dizer assim, ele não pode ser o mais importante, você não pode colocar o preço em primeiro lugar. Eu acho que para quem quiser se aventurar numa cirurgia plástica, você deve primeiro conhecer o seu cirurgião, saber do histórico dele, conversar com pacientes que já fizeram procedimentos com esse mesmo médico. Isso é uma das dicas que eu falo para todos, não precisa ser necessariamente com nós, óbvio, né? Mas sempre que for se aventurar com um cirurgião plástico, procure informações, procure a vivência, a experiência, o ambiente também é muito importante. Se você vai realizar numa clínica, desde que essa clínica seja segura, ou no hospital, que tenha pelo menos leitos de UTI para esse tipo de procedimento, para qualquer cirurgia. Isso é o que nós chamamos de cirurgia segura. Então, a equipe que vai te atender, se tem auxiliares, se você tem enfermeiro que vai cuidar no pós-operatório, como nós temos. Então, tudo isso é importante. Então, como eu falei, o preço é importante, mas você não pode colocar isso em primeiro lugar. Primeiro a equipe, primeiro o ambiente, primeiro os resultados, aí depois sim o valor, e aí você coloca isso numa balança para ver o que é mais importante. Eu acho que as pessoas hoje procuram, a gente costuma dizer que cirurgia plástica é uma arte, e arte não tem preço. Você pode ter 2 pacientes gêmeas, e cada uma fazer com um cirurgião diferente, e você vai ter resultados diferentes. Então, quando a gente fala em preço em cirurgia plástica, a gente não pode banalizar. Falar que tudo é o mesmo preço, lá é mais barato, lá é mais caro, mas você tem que entender por que é mais caro, por que é mais barato. Mas a arte é uma arte, e a arte não tem preço. E eu, doutor, eu vou usar aqui uma frase muito clichê, mas o barato às vezes sai caro. E é verdade, então, a gente sabe. Tem lugares que assim fazem preço e tem lugares que fazem a qualidade. Então, às vezes não dá para colocar as duas coisas no mesmo patamar. Preço é uma coisa, qualidade é outra. Então, barato às vezes acaba saindo caro. Ainda doutor, mais deixa eu falar. Né? A Raquel Cabral, ela está perguntando aqui quantas cirurgias que dá para fazer ao mesmo tempo associadas. Não só relacionada à rinoplastia agora, né? Ela está querendo fazer mais cirurgias, mas ela queria saber quantas que dá para fazer.
É interessante a pergunta, mas não é só o número que é importante. Então, depende muito de quanto tempo cada cirurgia vai levar. Então, nós temos o hábito de, mesmo que façamos 3 ou 4 cirurgias ao mesmo tempo, esse tempo não pode ultrapassar a 3 horas e 10, 3 horas e 15. Isso é uma regra praticamente em consenso, que acima desse tempo você torna a cirurgia não tão segura. Então, mesmo que eu possa fazer uma cirurgia só, uma cirurgia muito complexa e demorar 3 horas. Então, para essa paciente, eu vou fazer uma cirurgia só. Agora, eu posso fazer 3 ou 4 procedimentos menores que não ultrapassem esse tempo. Então, o importante, a minha resposta seria não quantas cirurgias, mas não passar o tempo de 3 horas. Isso que é o mais importante saber. Então, cirurgias, o nariz demora meia hora, a pálpebra mais meia hora, a otoplastia mais meia hora, ou seja, eu estou fazendo 3 procedimentos em apenas 1h30. Então, isso é muito tranquilo fazer. O meu tempo cirúrgico ele é muito rápido mesmo. Então, eu costumo fazer 3, até às vezes 4 procedimentos, como a maioria já sabe também, a Adriana, minha esposa, que é médica, é ginecologista. Então, é muito comum nós fazermos cirurgias associadas. Eu posso estar fazendo uma plástica de abdômen, posso fazer uma lipoaspiração ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo também a Adriana entra e faz algum procedimento ginecológico, né, como perinoplastia, ou a retirada do útero, que é a histerectomia, ou de um ovário, ou até mesmo uma laqueadura. Então é muito comum essa associação de cirurgias, não só na cirurgia plástica, mas a cirurgia plástica com outras áreas, como, por exemplo, a ginecologia da Adriana, da minha esposa. Doutor, outra perguntinha foi a lipo. Muitos falam em lipo HD, hidrolipo, vibrolipo. Qual a diferença dessas 3? O resultado, recuperação? A Rê, nossa secretária, ela entrou aí e disse que ela fez em 2003 a cirurgia, quando o doutor inaugurou o vibrolipo e quando inaugurou o centro cirúrgico lá em Floripa. Isso, ela e foi ela a fez paciente lipo. que... E qual a diferença, Renata, doutor? ela fez... Pode falar. Já essa... Não, é que o doutor então, ia falar lá. alguma coisa da Rê, mas é porque Não, a Renata, a gente queria saber. Quando nós inauguramos a clínica em Florianópolis, em 2003, ela foi a paciente que fez a inauguração. Então, ela foi a nossa paciente que recebeu uma lipoaspiração e foi inaugurado o centro cirúrgico em Florianópolis. Mas, vamos lá, voltando às diferenças da lipoaspiração que você me perguntou. Hoje existem muitos termos que eu considero até lipoaspiração, que falam se faz infiltração ou não faz. Tem muita confusão realmente no mercado. Mas esses termos eles foram aparecendo com o tempo mais como uma forma de marketing. Então, eu vou começar de uma mais... eu já ouvi falar em lipoaspiração light, ou lipoaspiração mini lipo, algumas vezes comentam. O que é lipoaspiração light ou a mini lipo? Essas lipoaspiração, essa lipoaspiração, como o nome próprio já diz, é uma lipo muito pequena. Então, ela pode ser feita dentro de um consultório médico, desde que tenha todo o equipamento, com certeza, autorizado pela vigilância, óbvio, mas é feito com anestesia local. Não se cede o paciente, não faz anestesia peridural, não há necessidade nenhuma de uma internação dentro do hospital. Então, isso é uma lipo light ou uma mini lipo. Agora, quando nós falamos em lipoaspiração, é a retirada da gordura. Então, você injetar um líquido para retirar essa gordura, isso é feito em todas elas. Não importa a quantidade, mas isso é a lipoaspiração tradicional que todo mundo conhece. Quando falamos da vibrolipoaspiração, aí já é um equipamento mais complexo. É um equipamento que trabalha por vibração. E esse equipamento que trabalha por vibração, ele acaba fazendo, quando fazemos uma comparação com a lipoaspiração normal, o vibrolipo, ele acaba tirando a gordura de uma forma mais rápida, mais simétrica, com menor sangramento, ou seja, menos trauma no tecido da gordura. Então, a vibrolipoaspiração é o que nós utilizamos hoje como nosso carro-chefe da lipoaspiração. E como você perguntou agora, o termo mais ouvido talvez seja a lipoaspiração em HD, né? Ou seja, 2 letras HD, que é um termo do inglês que significa High Definition, ou seja, uma alta definição, é isso que significa o termo, é quando nós pegamos, não importa o equipamento, mas nós vamos retirando a gordura até ir desenhando a musculatura de cada um.
Então você começa a desenhar um pouquinho melhor os gominhos do abdômen, você melhora a cintura, aparecendo um pouco mais a musculatura. E a lipoaspiração em HD você pode fazer em qualquer região do corpo, desde a papada, desde das mamas nos homens, você pode fazer na cintura abdominal toda, nos culotes, que é aquela gordura que fica na lateral da coxa, e também entre as coxas. Então, quando você começa a retirar a gordura e preencher também em alguns locais que estão com falta dela, que é como se fosse uma lipoescultura, ao mesmo tempo com a lipo HD, aí nós conseguimos fazer o que chamamos de alta definição, que é o high definition, o termo em inglês. Dá para associar ela, quando a gente faz abdominoplastia, a gente também consegue fazer junto, né, doutor? Com certeza, isso é muito comum na nossa prática. Eu não consigo separar hoje quase uma abdominoplastia sem um pouquinho de lipoaspiração, porque a abdominoplastia é quando você retira a pele junto, né? Então, geralmente são pessoas acima de 40 anos, que já não querem mais ter filhos, que tiveram estrias, que engordaram, emagreceram, ficaram com flacidez abdominal. Então, a abdominoplastia é indicada principalmente para esse tipo de pessoas, de pacientes. E a lipoaspiração é como se fosse o acabamento. Eu costumo dizer, é como você pintar uma parede e no final você vai lá com um pincel bem delicado e faz o acabamento ao redor da parede. Então, a abdominoplastia tira a gordura, tira a pele, faz a cintura abdominal através de pontos e no final você vai lá, usa a lipoaspiração para fazer o acabamento e a definição do próprio abdômen, para não ficar aquela coisa de simplesmente tirou a pele e esticou. Então a gente tira a pele, estica, mas faz a lipoaspiração desenhando o corpo da pessoa, dando a impressão que ela faz 500 abdominais todos os dias, aí, como se fosse um atleta de alta definição. É a Academia Athenê. É isso, a nossa né? academia. Mais ou menos isso. Doutor, deixa eu te falar de uma pergunta que veio. E assim, é uma pergunta bem... Doutor, o que pode dar errado nessas cirurgias? Na cirurgia de lipo e abdominoplastia? Ou rinoplastia, o que pode dar errado nas cirurgias? Nossa, a resposta que eu vou falar para ela é tudo, então, né? Qualquer coisa pode dar errada, né? É uma cirurgia. Eu costumo dizer assim, quando os pacientes me procuram e perguntam assim, doutora Mira, a cirurgia tem algum risco? Eu sempre falo, claro que tem. Né? Então, o médico que fala que não tem risco está mentindo. Então, claro que existe risco sempre, qualquer procedimento, por mais simples que seja, esse paciente vai ser submetido a uma pequena anestesia, uma anestesia maior, e tudo isso envolve riscos. Então, o que nós médicos fazemos para ter uma cirurgia segura? Nós vamos diminuir os riscos como? Primeiro, com todos os exames pré-operatórios, tem que pedir os exames de sangue, eletrocardiograma, função, todas as funções que a gente puder identificar que possa aumentar o risco de uma cirurgia. A idade é importante, o peso é importante. Então, tudo isso que nós, quando juntamos a avaliação do nosso anestesista, juntamente com os exames pré-operatórios, que são os exames laboratoriais, eletrocardiograma, avaliação cardiológica, tudo isso para quê? Para diminuir os riscos, para que não dê nada de errado. E assim como eu falei lá no comecinho, o fato de você fazer a cirurgia dentro de um ambiente hospitalar, onde nós temos uma UTI preparada, equipamentos, medicamentos, tudo isso é para diminuir riscos. Então, o nosso índice de complicação é praticamente nulo, é muito baixo. Então, a resposta é essa. O que pode acontecer? Tudo pode acontecer. Mas, quando você procura um profissional que cuida do corpo de cada paciente individualmente, que procura um hospital com todas as condições, os exames pré-operatórios normais, pode ir tranquilo. Então, é a mesma coisa que eu perguntar, não vai acontecer nada eu atravessar a rua? Você olha para a esquerda, você olha para a direita, mas pode cair até um avião na nossa cabeça, né? Então, você tem que atravessar com todo cuidado para que os riscos sejam menores. Bem isso. Doutora Beth Silva, lá de Floripa. Olha, de Floripa. Uhum. A Beth está perguntando, doutor, se a mini abdominoplastia é tão invasiva quanto a abdominoplastia. A diferença, Beth, oi, Beth, a diferença entre as duas não é só a retirada da pele e da gordura. Então, a mini abdominoplastia, quando você tira uma quantidade de gordura e pele menor, e a cicatriz também ela é um pouco menor. E a abdominoplastia, ela é
ela é mais agressiva, assim, porque você acaba fazendo uma cicatriz maior, a quantidade de pele que você retira é maior, você quase que obrigatoriamente nós vamos mexer na musculatura abdominal para dar mais cintura. Então, a comparação entre as duas é mais importante a indicação, né? Então, se você tem uma pessoa que quer fazer abdominoplastia completa, muitas vezes não precisa, porque ela tem só uma pequena sobra de pele. Então, nesse caso, é a mini abdominoplastia que a gente indica. É isso aí. Doutor, deixa eu passar então. Chega de falar de cirurgia? Já? Então tá Sabe o que bom. o pessoal quer saber da vida do doutor? Ah, meu Deus. Sim, Então vamos lá. olha só essa invasão. É que todo mundo já sabe que o doutor publicou 2 obras. A gente tem o livro de Jerusalém, Minha Viagem, Minha Visão. Do Egito, Decifrando o Passado Antes dos Faraós. Mas da onde o doutor tira essa inspiração para escrever esses livros? E esses livros, eles estão à venda ainda? Gabi, eu até imaginei que pudesse me perguntar isso. Até eu trouxe os livros aqui do meu lado, mas assim, todos sabem que eu sou de origem árabe. Tanto meu pai quanto a minha mãe são nascidos na cidade de Jerusalém. Então eu sou criado numa família islâmica. Eu falo árabe fluente. Nós falamos o árabe dentro de casa com meu pai. Minha mãe faleceu agora em dezembro, mas nós ainda temos essa tradição de falar em árabe fluentemente. Então, desde criança, ouvindo histórias, não tem jeito. Como é que eu vou escapar desse meio? Obviamente, eu me interessei muito por essa região de Jerusalém, do Egito. Então, eu fui, além de conhecer meus familiares, fui com meu filho, o Adriel, a primeira vez, depois fui juntamente com os meus pais, depois eu fui várias vezes com a Adriana, minha esposa. E aí, a primeira vez que eu fui para visitar os parentes, foi muito bom, mas eu senti que tinha alguma coisa diferente naquela região. E eu queria conhecer melhor. Então, eu voltei várias vezes, foram 10 viagens que eu fiz para Jerusalém, foram outras 10 viagens que eu fiz para a região do Egito, o Rio Nilo, as pirâmides, tudo, enfim. Tudo para escrever um livro. Eu quis transformar todas essas viagens que eu fiz em livro, em palavras. Eu queria que as pessoas pudessem, através do meu livro, viajar juntamente comigo, para quem não teve condições, mas que viajassem através das palavras e das imagens. Então, esse foi o motivo. O principal motivo que eu tinha era a troca, trocar o conhecimento. E não adiantava nada eu viajar e guardar isso para mim. Então, por isso que eu fui até lá, fiz os livros. E hoje esses livros, sim, eles estão à venda na Livraria Catarinense ou online também pelo site da livraria. Também nos pontos físicos nossos, que são nas nossas clínicas. E também no Athénée Personnalité de Spa, aqui em Rio do Sul. Mas, assim, quem compra o livro, eu dou 100% da renda. Então, não só o que eu gastei para fazer o livro, mas também o lucro desse livro, nós doamos para uma instituição de Rio do Sul, que são crianças carentes, esperando adoção, e que precisam desse valor. Então, muitas pessoas ajudam essa instituição, e nós também somos um grãozinho de areia fazendo a nossa parte em benefício de uma sociedade que também precisa muito disso. É verdade? Verdade. Cadê os livros? Tá aqui, tá aqui. A gente quer ver, né, pessoal? Vamos ver se dá para ver bem ali, ó. Esse aqui é o livro de Jerusalém, né? Dá para ver bem ali. Esse aí é o Domo da Rocha, né? Então, é a capa do meu livro, todo em dourado. Ele foi classificado pela editora como edição de luxo, porque ele não foi feito só você sabendo da história e escrevendo atrás de uma escrivaninha. Ele foi feito em loco. Eu viajei, visitei, fotografei todos esses locais para transformar isso. Então, essa riqueza de detalhes, tudo que eu vivi e aprendi, eu transformei em livro. Então, por isso ele foi classificado como edição de luxo, todo em dourado, papel couché. Esse é o outro livro que eu tenho, o livro do Egito. Né? Então, esses 2 livros que estão nas livrarias catarinenses e também nos nossos ambientes aqui das clínicas. Quem leu está falando aqui que realmente viaja junto com o doutor. Quando lê as obras, acaba entrando e o doutor acaba transportando essas pessoas para lá. Então, isso que é legal. O pessoal lê e conseguiu realmente fazer o que o doutor queria, viajar junto, né? Que bom saber disso. Sabe que daí, vendo aquelas nossas perguntas lá tal,
A Ivete de Concórdia, estava dando oi antes. Olha só. Oi, Ivete. É, Até meu irmão está entrando aí, o Sam, o oi, dentista, doutora lá em Sam. Concórdia também. Ó, o cabeção. Somos o que deixamos quando morremos. Parabéns, doutor, pela doação dos lucros à entidade carente. O Eliseu. Esse é nosso amigo Eliseu, já é nosso parceiro. Um beijo, Eliseu, para você e para a Thaís aí. E, doutor, assim, ó, o senhor trabalha tanto, eu sei. Eu estou há 16 anos com vocês, trabalhando ali na clínica, e eu realmente, eu sei que o doutor trabalha muito, faz consultório em Rio do Sul, faz consultório em Floripa, o senhor dá palestras, escreve livros, faz cirurgia. Ufa, meu Deus. Como que o doutor se organiza para dar conta de tudo isso, dar atenção para a esposa, dar atenção para os filhos, tirar um tempo para o senhor, que o doutor ainda estuda, ainda vai em congresso, meu Deus do céu, ensina aí para nós. Não é fácil, né? Mas já me perguntaram isso uma vez, o que fazer para você poder fazer ter essa rotina? E eu sempre falo, é uma palavra só. E a palavra, se eu pudesse resumir, seria disciplina. Eu acho que tudo que você, para você conseguir dar conta de tantos compromissos, como você mesma falou, dar conta de 2 clínicas, tem o spa, são cirurgias, congressos, viagens, palestras, livros. Se você não tiver disciplina, você não consegue fazer absolutamente nada. Então, a disciplina começa desde o horário para você dormir, o horário para você acordar, até a tua alimentação é importante. Eu tenho feito as minhas cirurgias sempre no período da tarde. De manhã eu sempre faço o consultório, à tarde são as cirurgias. Então, você tenta imaginar, se eu chegar na hora do almoço e exagerar no meu almoço, como é que vai render a minha cirurgia à tarde? Então, você já vai ter um pouquinho de sono. Então, até a alimentação do meio-dia, tudo isso é importante. Então, tudo isso tem que ser muito regrado. E você que está comigo há 16 anos, né, Gabi, sabe muito bem como nós somos rigorosos com horários, né? Então, nós temos horário para começar na clínica, a hora da consulta, cada um tem o seu horário, os pacientes chegam no horário para serem atendidos naquele momento, então não existe atraso. Para a gente dar conta dessa agenda de consulta, curativo, cirurgia, tudo isso eu posso resumir com a palavra disciplina. E em casa eu tenho esse apoio também, então, da Adriana, da minha esposa, dos meus filhos, cada um respeita o seu espaço, cada um respeita a sua intimidade. Nós temos o momento de estarmos sempre juntos, mas também temos os momentos que cada um precisa do seu momento para fazer as suas coisas, né? Então, agora nesse momento de pandemia, a minha filha Mahaila, que passou para medicina, ela está aqui com a gente, então ela está estudando online aqui em casa, então ela também tem o seu horário para acordar, para estudar, o almoço, à tarde novamente aulas, então nós também respeitamos esse horário dela, porque ela precisa daquele momento, ela tem a sua disciplina, porque senão ela não consegue dar conta de tudo isso. Então, como eu falei, nós respeitamos a nossa individualidade, respeitamos o nosso momento, mas também temos aquele momento que estamos muito juntos. Então, se eu pudesse resumir como fazer, como dar conta de uma agenda dessas que não é fácil, realmente a palavra seria disciplina. Isso aí. É uma coisa que a gente tem que aprender, e, doutor, nesse tempo todo, nesses 16 anos, eu já aprendi tanta coisa com vocês, com o doutor, com a doutora Adriana, que, meu Deus... Mas nós também aprendemos muito com você, Gabi, pode ter certeza. Obrigada. Mas, assim, professores como vocês não existem. Eu posso, assim, a Gabi puxa saco. Olha, se aprender e agradecer por tudo que eu aprendi com vocês, se isso é ser puxa-saco, eu quero ser, então. Pode me chamar de puxa-saco, eu não quero nem, tô nem aí. Ó, obrigado, eu gostei do negócio que a dona Marlene Stank falou aí. Ela disse assim, há 16 anos na clínica já é sócia, né? Olha, se quiser... quase dona aí. Se quiser dividir os lucros comigo, eu tô aí, tá? Tá bom. Só fica a dica. Doutor, na verdade, o que eu vou falar agora é que a gente nem havia conversado sobre isso e também não estava ali na caixinha de perguntas. Mas me veio agora na cabeça, porque falando que o doutor trabalha tanto, faz consultório, faz cirurgia, faz curativo, faz viagem para Floripa, atende lá, atende aqui, palestra. Mas é o doutor mesmo que faz as cirurgias? Boa pergunta, né, Gabi? Boa. A gente escuta isso com uma certa frequência, né?
É porque assim, eu sempre falo, as pessoas têm sempre essa dúvida, elas pensam, enquanto eu estou dormindo, o doutor Amir nem aparece, né? Ele some, vai para casa, quem faz é Jogar outro. golfe? Jogar golfe. É isso, a gente costuma ouvir com uma certa frequência. Os pacientes acabam. É aquela coisa, quando vai para o povo ali fora, cada um inventa uma coisa, mas a resposta é óbvio que sou eu. Né? Imagina, o paciente me procura, quer que eu faça a cirurgia, que eu use as minhas mãos. Seria muita traição, né, se outra pessoa fizesse a cirurgia no meu lugar. Isso não tem nem cabimento. Mas esses boatos aconteceram já na época, um dos meus mestres, que era o professor Pitangui, sofreu isso a vida inteira. Todo mundo falava que não era ele que operava, eram os assistentes. E eu vi várias vezes ele lá com seus 80, 85 anos, operando. Mas lá fora as pessoas às vezes comentavam, não é ele que opera. Mas toda equipe grande sofre isso, Gabi. Então, a nossa equipe é muito grande. Para você fazer uma cirurgia, nós temos quase 10 pessoas envolvidas para um procedimento cirúrgico. Desde a enfermeira, desde o anestesista, os auxiliares, instrumentadora, circulante de sala. E as pessoas têm que entender que uma equipe cirúrgica, cada um tem a sua função. A função de um membro da equipe não é substituir o cirurgião, não é isso. O auxiliar, o nome já diz, ele está lá para auxiliar, para que a cirurgia corra dentro do horário previsto, dentro de uma perfeição desejada, o acabamento. Então, cada um tem o seu papel. E eu costumo, às vezes, comparar como um Jumbo 747, que é aquele maior, o avião, né, de passageiros. O piloto não voa sozinho. Ele tem lá do seu lado o copiloto e o navegador. E cada um tem a sua função. O navegador não vai fazer a função do piloto e vice-versa, mas precisam dos três lá, para que tudo corra bem durante o voo, durante a viagem. A mesma coisa numa cirurgia. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel importante, não mais do que o outro, todos temos a nossa função. Mas respondendo a tua pergunta, então agora sim, Gabi, sou eu que faço as cirurgias, não são os meus auxiliares. Eu lembro, doutor, acho que foi ano passado, que o doutor entrou numa cirurgia às 7h30 da manhã. Entrou no hospital às 7h30 da manhã, 7 horas. Eu estava lá no hospital para fazer um story com o doutor ao vivo. Sim, eu lembro. E eu lembro que o doutor passou a visita no paciente que o doutor tinha operado no dia anterior. Aí o doutor passou a visita para ver se como tinha passado a noite bem e tal. Saiu do quarto do paciente, entrou no centro cirúrgico, operou o dia inteiro. E naquela noite, daqui da minha casa, eu consigo ver o hospital. E naquela noite o doutor lembra, né? Eu estava aqui na sacada, era 10h30 da noite, olhei para baixo, o doutor saindo do centro do hospital. 10h30 da noite, das 7 da manhã até 10h30 da noite. Então, assim, não sei quem aguentaria ficar das 7 da manhã até 10h30 da noite dentro do hospital, sendo que não é o doutor que opera. E aí eu chego em casa, 10 da noite, e a Adriana, minha esposa, olha para mim e ainda fala... E não é você que opera ainda, né? Exatamente. Das 7 da manhã às 10 da noite. Hospital. Né? Mas faz parte. Mas as pessoas que nos procuram sabem disso. Mesmo que alguém faça esse tipo de comentário, elas vêm, nos defendem. Infelizmente, a maioria sabe que isso são boatos. Mas as pessoas conhecem o nosso trabalho, sabem da nossa rotina. E, obviamente, sou eu que opero, mas eu preciso da minha equipe. Sem ela, eu não sou nada. Né? Eu sozinho, com certeza, não conseguiria fazer, não teria nem a qualidade das cirurgias que eu tenho hoje. Eu digo assim, você ter mais profissionais junto com você, isso agrega. Eles estão lá para agregar. Então, realmente, hoje eu tenho o Dr. Wagner, que é um colega que se formou na minha época como cirurgião plástico. Hoje é um feliz membro que está aqui do meu lado, que está aqui, nos ajuda sempre. Tem o Dr. Daniel Doerner, que é um profissional assim exemplar, competente, sempre no horário. Então, passa a visita logo depois de mim. Tem o Dr. João Perfo, que é o anestesista. Tem outros, Dr. Rafael Rosa também, anestesista, a doutora Patrícia, anestesista. Então, toda essa equipe de profissional, assim como a minha instrumentadora Rosane, que já está há mais de 10 anos do meu lado, não sei como é que ela me aguenta todo esse tempo também, né, nas cirurgias. Tem a Sabrina Salles também, que é nossa circulante de sala. A querida Lisete, que fica lá todas as noites junto com os pacientes. Sem contar os outros profissionais que
nos agregam também, fazendo drenagem linfática pós-operatória, cuidando da nutrição. Quando tem algum distúrbio metabólico, mandamos para a doutora Adriana. Então, é uma equipe muito grande, muito grande. Ou seja, não há como você, então, Gabi, que talvez você me conhece com todos os detalhes, que está lá sempre de manhã cedinho, junto do meu lado. Fazemos todos os dias aquela reunião antes de começar a atender, cuida dos curativos. E sem contar nossa equipe de secretárias, tanto daqui, né, a Renata, a Débora, a Jéssica aqui em Rio do Sul, em Floripa também, a Alessandra, a Roberta, a Daniela. Então, é tanta gente assim que eu sei que eu estou esquecendo nomes, né? Mas é tanta gente para Rosane, falar. do hospital. Também, é muita gente. Então, assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta de tudo isso se eu não tiver uma equipe dessa que a gente costuma dizer, é o Dream Team, é o time dos sonhos. Então, eu dou graças a Deus hoje, com os meus 51 anos, que são os meus 20 anos de história, que quanta coisa mudou. Que é o tema da nossa live hoje. Olha quanta coisa mudou em 20 anos. E hoje chegar a esse patamar, com toda essa equipe, as clínicas estruturadas. E só tenho que agradecer muito por toda essa equipe maravilhosa que Deus colocou no meu caminho. Pode ter certeza. A Paula Neumann, ela está acompanhando a gente desde que a gente entrou. Ela disse aqui, ó, 2 médicos que eu adoro, doutora Mira e doutor Wagner. 2 anjos que entraram na minha vida. Adoro muito vocês 2. E antes ela comentou que Deus te abençoe, doutor. Obrigado. Um beijo, Paula, para você. Doutor, manda um beijo para a Sossô, a Sorraila. Ela disse, oi tia, eu tô aqui. A minha sobrinha querida. Oi, Sossô. Beijo. Beijo para você. Logo, logo eu tô aí, hein? E a Lisete está aqui também, ó, o doutor João antes deu um oizinho aí pra gente. Olha, legal. Nossa então equipe toda a aí, equipe aí está assistindo. Legal. Viu só? Essa nossa equipe é o máximo, gente. Doutor, deixa eu te falar que teve gente aqui que deu os palpites do horário. Ah, já começou? Não, já começou e já teve gente que acertou. Já, mas não pode ser pessoas que ouviram por nós, né? Porque para algumas pessoas até eu falei, essas aí não vale. Contato com a gente. Ah, então tá bom. O João Mário, que faz a parte de computação da gente aqui, olha o Tarek dando toda a nossa informática. Grande João. Olha o Tarek dando um oizinho aí. Oi, Tarek, meu sobrinho querido lá de Concórdia. Concórdia está aqui em peso. Acho que eles não têm nada para fazer lá, né? Então estão aqui junto com a gente, né? A gente também não tem nada para fazer, a gente está de quarentena. O João que faz... Mas assim, a resposta tem que ser completa, não é só uma parte. Então, assim, o João disse que é por causa o 27 é por causa do aniversário do doutor. Certo. Mas e o 18? Tem o 18. Claro. Aí ele só acertou uma. Tá. A Silmari, ali de Alfredo Wagner, disse que 18 é por causa do dia do médico e dia 27 é por causa do dia do aniversário do doutor. Até podia ser, mas não é. Não é bem isso, não é bem isso. Quem acertou mesmo foi a Neuza Pizeta. Sério? A Neuza? Uhum. Oi, Neuza. Tá assistindo aí? Um beijo, Neuza. A Neuza disse. Então, já que ela acertou, pode falar. Desculpa, Gabi, não é Silmária, é Silvia Maria. Desculpa, Silvia. A Neuza disse 18, aniversário da doutora Adriana, e 27, aniversário do doutor Amir. Muito bem, acertou. Esse era o motivo, 18 e 27. Mas aí tudo tem um motivo, né, doutor? É isso aí. Mas foi esse o motivo. 18 por causa do dia do aniversário da Adriana, minha esposa, e 27 porque é o dia do meu aniversário. É para o pessoal não esquecer e mandar presente para nós, né? Saber bem certinho a data. Da próxima vez a gente faz, então, às 18h09, que é 18 de setembro, né? Isso. Da doutora Adriana, e daí a gente muda lá o 27 do 4, a gente bota às 4h27. Aí vai ter que ser de manhã, de madrugada, às 4. Né? Ai, doutor, então, acho que a gente conseguiu passar muitas coisas legais para os nossos pacientes. É tão bom conversar com o doutor. Eu vou te falar uma coisa. Eu falei ontem para o doutor isso na vinda para cá. Tá. A Calise, ela ia dizer, ela ia comentar aqui o porquê desse horário, mas ela disse que o doutor comentou com ela ontem lá em Floripa. Eu falei para a Calise não vale. A Calise eu falei para ela ontem lá em Floripa, então não vale.
E eu vou te falar que eu estava assim, bastante nervosa. Por quê? Porque, meu, conversar com o doutor, assim, eu sempre converso. Caramba, eu estou conversando com o doutor há 16 anos. Mas, assim, fazer uma conversa, sendo que o doutor é uma pessoa, assim, super, super, muito importante para mim. Para mim é uma honra muito grande trabalhar com vocês. De verdade, com a doutora Adriana. A doutora Adriana tem me ensinado tanta coisa. Oi, Adriel. Ó, até o Adriel aí. Filhão, beijo, filho. Vocês têm me ensinado tanta coisa e vocês têm me acolhido, assim, para mim, vocês são uma segunda família mesmo. E foi muito, muito bom, doutor, compartilhar esses momentos aqui com o doutor, a pedido das pacientes, trazer o doutor aqui nessa live. E eu te confesso que eu estava, assim, bastante ansiosa. O Eliseu, o Cabeção, ele ficou aqui me mandando áudio, me deixando mais nervosa ainda. Eu recebi esse áudio do Eliseu. É isso, Mas o Eliseu faz pressão, né? É muita pressão. Eu disse para ele que eu bebi meia garrafa de vinho e estava tudo certo. E, doutor... Olha, Gabi, eu é que tenho que agradecer por essa live, por você ter conduzido tudo. Eu estava também, algumas coisas você tinha comentado, o que estava aparecendo de perguntas. Algumas já deu para perceber que você improvisou. Muito bom, foi muito legal. A outra live que eu fiz estava eu e a Adriana, então dois parceiros, né? Então, e agora você me falou ontem, mas você não estava nervosa nenhuma. Você saiu muito bem, Gabi. Parabéns. Foi muito bom. Eu queria também agradecer a todos aí que tiraram um tempinho. Na verdade, foi algumas dicas e muita descontração aqui. Foi muito bom rever muitos nomes aqui, pessoas que faz tempo que eu não via. E queria mesmo agradecer a você, Gabi, e a todos que estiveram aqui compartilhando esse momento com a nossa live. Muito obrigado. E já tem gente pedindo uma nova live, tá, doutor? Já tem gente aqui que pediu quando é que vai ser a live falando sobre abdominoplastia. Olha aí, vamos pensar nessa possibilidade. Quem sabe mês que vem? Vamos lá. Tá? Tempo teremos. Doutor Ossan disse que eles têm sim coisa para fazer lá em Concórdia. Assistir lives de pessoas importantes como você. Beijo, Sama. Beijo, Gabi. Beijo para todos. Muito obrigado. Obrigado também, doutor. Te vejo segunda. Até lá. Tchau. E a Neuza ganhou a máscara. A máscara. Tchau.